Olá, boa noite. Estão todos ao vivo? E a Sal também. Está bem ao vivo, né, Sal? Vamos aguardar o Cássio. O Cássio já está entrando. Boa noite, Mércia, minha amigona, minha querida. Deixa eu só passar o contato aqui do... Mércia, minha querida, como é que você tá? Como é que tá todo mundo? Engraçado que aqui nunca fica todo mundo que assiste. Eu não sei como é que funciona direito essa ferramenta. Às vezes a gente vê as pessoas aqui, mas nem todo mundo interage. Aqui tá 4 pessoas, mas aqui no chat só tem uma. Aí depois, quando a gente vai visualizar, um monte de gente viu a live e não interagiu. Enfim, vamos só aguardar o Cássio, ele já está entrando, né? Enquanto isso, eu dou as boas-vindas pela Bioelementais e, enfim, agradecer, né, por mais esse dia, mais esse momento presente, por essa live hoje, que é um assunto muito, muito interessante. Nós vamos falar de energia, né, de frequências, com um especialista, com um rapazinho, com um menino de luz que eu gosto bastante, que é o Cássio Tadeu. Cássio já está entrando. Que bom, gente, fico muito feliz, viu? Hoje já é a terceira live, né? Nós retomamos novamente as lives. Ó, o Cássio aí, chegou. Meu querido, obrigada por você estar aqui, boa noite. Boa noite, Aline, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você está fazendo parte disso tudo. Eu estava explicando para as pessoas, um pouquinho antes de você entrar, que agora a Bioelementais retomou as lives, né, com os profissionais. Agora, nesse primeiro momento, eu vou fazer com todos os meus fornecedores, todas as pessoas que eu represento dentro da minha empresa, né, dentro da Bioelementais, da loja Bioelementais. Então, nesse primeiro momento, já aconteceu com o Thomas, com a Adriana Olson, agora com o Cássio Tadeu, né, que é da empresa Itatinga, Produtos Naturais. Cássio é um terapeuta biofísico, né? Ele vai até explicar para a gente também o que é terapeuta biofísico. Ele é pesquisador de frequências, especialista em energia escalar e estudos sobre campo fotônico no biocampo. Cássio, mais uma vez, muito agradecida por você fazer parte dessa minha jornada, né, de levar informação precisa, de levar conteúdo informativo para as pessoas, né, muitas delas que não têm acesso a esse tipo de informação. Então, acredito que esse meio hoje de comunicação, a gente consegue atingir o maior número de pessoas, independente da sua classe. Né? Se fizer ali um Google, se fizer uma busca no próprio YouTube, vai encontrar muita coisa bacana. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, um pouquinho mais, explicando o que é esse assunto biocampo, o que é fotônico, o que essas palavras meio inovadoras, né, que muitas pessoas não sabem muito bem o que se referem. E, enfim, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. E bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Aline. Agradeço aqui a Bioelementais pelo convite, tá? Eu sou o Cássio Tadeu, sou terapeuta biofísico, tá? E hoje eu estou trabalhando com produtos vibracionais, tá? Dentre os quais eu sou representante do Floral Rador, ok?
E eu sou desenvolvedor de frequências, crio frequências do zero, estudo a correlação da energia escalar com essas frequências, tá? E como isso interage através da nossa mente, nosso corpo e nosso biocampo. O tema de hoje vai ser voltado sobre o biocampo, tá? E o que é esse biocampo, tá? Em matéria de conhecimento, isso já era um pouquinho mais já estudado pelo campo esotérico, ou matéria de espiritualidade, conhecida a aura, ou as energias sutis. Então, devido ao avanço tecnológico da ciência, né, principalmente assim, essa parte da mecânica quântica, física quântica, nós conseguimos, através de estudos não só novos, mas antigos, através de vários precursores, tá? Desde a relação do Dr. Reif, a Dr. Olda Clark e outros doutores que trouxeram a ideia de que o nosso corpo físico não é só matéria física, mas sim uma energia que está presente e a correlação da nossa realidade, da nossa percepção, o que isso proporciona, o que o corpo, qual é a interação do corpo com as nossas emoções e as mazelas que nós temos no dia a dia. E a questão dos estresses, o que afeta o biocampo, o que é que esse campo sutil, essa energia, ou digamos essa aura, ou esse campo eletromagnético pelos biomagnetistas, ou esse campo que nós ajustamos, ela interage de acordo com a nossa realidade, nossos sentimentos e pensamentos. Tá? Então, antigamente era um pouquinho de matéria esotérica esse assunto, mas com o avanço da ciência e as explicações sobre física quântica, nós conseguimos apresentar isso numa coisa muito mais palpável e colocando isso em produtos e impulsionando produtos, pessoas e ambiente, tá? Então, isso não é só nos produtos, mas geopatia, ambiente, emoção, tudo em nossa volta tem um campo, tem uma energia. E de acordo com essa energia, ela tem uma interação. Uma das coisas mais básicas sobre essa questão da alteração do biocampo são as ondas, são as frequências sonoras ou essas energias que não é só o som, mas o por trás do som que emite uma onda, uma vibração e uma frequência que faz com que a pessoa sinta quando escuta uma música uma sensação positiva ou negativa. Então, isso tem uma interação muito importante com relação ao nosso biocampo. Então, sobre matéria de conhecimento dos fótons, é que hoje não é um assunto novo, mas sim um assunto também bem antigo sobre, sobre a questão das células emitirem uma luz ultra fraca, imperceptível pela tecnologia atual, mas que já era pesquisada e que ciências antigas ou culturas antigas ou espiritualidades que as pessoas trabalham na Índia já chamavam isso de prana, de chi, ki, energia orgão nos Estados Unidos, né, energia escalar, dependente de uma energia vital. Então, essa interação dos fótons em relação a esses tipos de energia tem uma correlação sobre a vitalidade, sobre como as pessoas têm essa percepção de que quanto mais acúmulo de fótons de forma coerente, mais sua vitalidade, sua expansão de consciência tende a crescer, tá? Então, são assuntos novos, aparentemente novos, mas que o público geral precisa entender que não é só mais o corpo físico. Nós não só ajudamos ou tratamos o corpo físico, mas temos uma parte energética, e essa parte energética é ligada à mente, e essa mente trabalha com dois lados, né? A mente consciente e a mente inconsciente, que faz gerar toda a realidade à nossa volta, Lívia. Que bacana, obrigada.
Cássio, você pode explicar um pouquinho o que é o floral? Todo mundo te conhece pelas pratas, né? A prata estruturada de 500 ppm, que você foi o grande inovador dessa tecnologia, né? Trazendo essa tecnologia para o Brasil. E mediante as várias circunstâncias, hoje não é mais prata estruturada, né? Hoje é o floral. Os produtos hoje tem uma linha muito grande, uma linha bem vasta, né? Dos florais e também shampoos, gel. Hoje tem uma linha bem bacana, né, Cássio? Você pode explicar um pouquinho? Sim, sim. É até bom explicar sobre o floral rador, que antigamente era sobre prata estruturada de 500 ppm, e as pessoas pensam que é algo muito potente ou forte demais. Em matéria de conhecimento, a gente precisa entender que não é só o número de partículas que faz com que receba essa energia dos florais. Eu quis falar sobre floral rador, eu cataloguei, eu mudei por questões organização comercial, porque nós já superamos a tecnologia da prata. Então, se eu disser que prata altera o inconsciente, ninguém vai acreditar. Então, assim, hoje a prata estruturada, eu sou um dos pioneiros que trouxe para o Brasil, e eu aprendi com um professor alemão e com o apoio do Thomas. Foi todo um trabalho aí de 8 anos, praticamente, eu falo 8 anos, mas foi 10 anos de estudo, foi sentado na cadeira, tendo aula com esse professor alemão, que já era um idoso, explicando sobre essa estruturação, e me explicava várias vezes, e eu fazia, não conseguia, falava que não era só a matéria de energia física, não era só cognição, não é só matéria lógica, não era só ciência, mas tinha uma interação da energia do biocampo, tá? Então, assim, os florais Radon nasceram devido a essa superação que nós utilizamos a prata por muito tempo, e hoje nós estamos apresentando como floral rador, porque nós conseguimos desenvolver uma tecnologia específica, nós conseguimos desenvolver um método de impregnação vibracional específico, e que nós temos resultados muito fortes e surpreendentes. E nós desenvolvemos tudo de forma assim, individualizada, criada, que o soluto da água de prata estruturada combinasse com os vibracionais, com os frequenciais, e também nós começamos a utilizar a energia escarnada nos produtos, ou seja, energia vital. Então, assim, a gente começou a ter essa mobilidade. E aí, disso tudo, nós diversificamos vários produtos. Nós temos na nossa empresa, junto com a Aline, nós temos produtos da área específica, da área do biocampo, cosmético, tudo utilizando essa tecnologia que nós chamamos na empresa de a tecnologia Rador Power Infinity, que significa onda vibratória da força infinita, né? Então, essa energia vital, esse Ti, esse prana, todas as coisas que eu falo sobre energia vital, hoje nós conseguimos colocar em uma tecnologia, em uma máquina, que nós construímos na Itatinga, com a ajuda de parceiros, tá? E esses parceiros foram, assim, muito acolhedor, tem a doutora Júlia, tem nosso amigo aí de longa data que me ajuda nas construções, e nós conseguimos desenvolver esses florais, tá? Esses florais utilizam o princípio das flores também, tá? Nós colocamos vibração das flores e em combinação com outras frequências que fazem com que o produto se torne único e os resultados começam a aumentar. Eu não sou muito de fazer divulgação em Instagram e tal, mas meu trabalho começa a desenvolver de boca em boca. Então, assim, a Aline tem me ajudado, não só a Aline, mas as pessoas vêm atrás de mim, e com isso nós desenvolvemos toda essa linha. Nós temos linhas para tratamentos mais complexos, tá? E tratamentos mais severos, de todos os tipos, através da bioenergia, tá? Nossos produtos, eles não são remédio, isso é uma coisa bem clara, eles têm o objetivo de harmonizar e equilibrar o biocampo. Então, o biocampo, para o floral rador, é o segredo de todas as coisas. Então, essa tecnologia faz com que altere a realidade da pessoa.
a forma de pensar, o sistema imunológico começa a trabalhar de forma correta, a questão de eu preparar, junto com a minha equipe, que nós desenvolvemos aqui na Itatinga, e recentemente a gente teve que ir para um espaço maior, porque a procura começou a aumentar de forma muito expressiva, então fomos para um local, para uma empresa maior, junto com o apoio do Sebrae, que viu a potencialidade desse trabalho, e os florais tiveram grande expressão. E nós chegamos também a desenvolver florais em géis, tá? Que são bem interessantes. Eu acho que a maioria dos telespectadores que estão assistindo aqui pelo YouTube sabe do meu trabalho. As mães, tem muitas mães que utilizam meus produtos que têm espectro de autismo, tá? Tem algumas mães que eu já ajudo há muito tempo e correlaciono também sobre o comportamento dela, tá? O sentimento dela para com o filho e a atuação do floral para ajudar no comportamento de ambos, Aline. Sim. Inclusive, nós temos um testemunho muito interessante da Renata Nunes, né? Era uma cliente minha, amiga, e descobriu um carcinoma no seio e ficou meio... Foi uma das primeiras pessoas que ela veio, né? Veio falar. E eu falei, vou mandar umas coisas para você, começa a usar, né? Mandei na época ainda, né, as pratas estruturadas, mandei cartão de frequencial, mandei gel, mandei o que eu tinha aqui, mandei tudo. Eu falei, começa a usar, vamos ver o que vai dar. Uhum. E logo em seguida, em poucos dias, né, Cássio, ela mandou um áudio assim que toda vez que eu ouço aquele áudio, eu me arrepio e me emociono, porque da forma que a Renata estava e hoje, como ela está, não estou falando, né? Também a gente não pode falar foi só o floral, foi só tal coisa. Claro que tudo começa a partir do nosso pensamento, porque a autocura, como nós temos uma autodestruição, nós também temos o poder de autocura. E a autocura começa a partir da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas emoções, vibrando com esse floral, né? Com esse líquido em vibração. Então, vai potencializar e vai dar um resultado realmente mais preciso, né? Como nós queremos. E a Renata hoje não pôde comparecer, porque ela tinha uma reunião, ela tem loja também, mas ela, né, deixou um beijo para nós e, enfim, falou: quem quiser, Cássio, quiser esse áudio, inclusive, eu não sei se eu acho que ela já colocou naquele grupo, né? Naquele grupo específico da Radô, mas ela falou: quem quiser o áudio, pode mandar o áudio que ela né, ela deixa divulgar o áudio dela. Então, hoje, né, também eu já sou parceira do Cássio aí, já acho que uns 8 meses, né, Cássio? Acho que mais ou menos isso. Eu estou representando os florais, né? E praticamente. Não representa toda a linha, mas os principais na Bioelementais você encontra. Sim. Então, ali é algo também, são tantos questionamentos que às vezes as pessoas vêm, né, perguntando, e até onde eu sei, eu respondo. Quando eu não sei, eu falei, deixa eu perguntar aos universitários. Universitários é o Cássio. Então, direto, domingo, sábado, não tem. Eu falei, Cássio, olha essa mensagem, olha isso. Por quê? Porque o propósito maior, não só o Cássio, mas nós também, como terapeutas, como profissionais da saúde e que representa a empresa do Cássio, nós temos que ter nuances, a gente tem que ter comprometimento que a gente vai falar para aquela pessoa, porque muitas vezes, Cássio, eu percebo assim, ele já foi em toda parte de alopatia, tudo que é o convencional, e às vezes um floral, um gel desse, às vezes é a última alternativa, eu falo que são até medicinas alternativas, né, produtos alternativos que esse paciente, que esse indivíduo tem. Então, ali está toda uma expectativa por trás do quê? De uma cura, de uma autocura, de uma regeneração, né? Do melhoramento de um estilo de vida mesmo. Eu sempre brinco, falo para todo mundo, nós temos o quê? A morte morrida e a morte matada. E nós sabemos que no dia a dia, com todas as interferências que nós temos hoje de veneno, seja ele eletromagnético, seja ele no alimento, no ar, na água,
num simples escovar de dente, e o processo é bioacumulativo. Tem até uma frase que o professor Alexandre Távola, né, da Nova Ciência, ele repete muito, que eu repito também, replico essa frase, que ele fala assim: nós não estamos doentes, nós estamos sendo envenenados. E esse veneno, por ser bioacumulativo, grãozinho em grãozinho, gotinha em gotinha, a gente não sente tanto, mas o processo de doença em si, né, o processo já da doença já a olho visível, né, que é o miasma, né, a doença nada mais é que a somatização de várias nuances tanto nesse biocampo que o Cássio explicou muito bem, né, Cássio, e vem para o corpo sutil e até chegar, né, claro que tem vários outros corpos, até chegar no corpo físico mesmo, para a gente sentir a doença em si. Então, eu percebo que todo esse... Porque todos esses florais, todos esses produtos hoje, né, essa tecnologia que está vindo à tona, mas é algo muito antigo, de milhões de anos, só que está sendo escavucado agora. Graças a Deus, nós temos profissionais de ponta como o Cássio, como tantos outros, né, aqui mesmo no Brasil e fora, para dar essa clareza para a gente de informação e deixar e fazer com que a gente tenha assim uma percepção de vida que nada está incurável. A gente tem uma resolução para tudo. Né? Então, isso é muito importante também a gente deixar claro para as pessoas. Muitas pessoas falam, mas isso. Aí eu falei, olha, a primeira coisa é a sua fé, é a sua mente, é o seu querer de auto se cuidar, porque eu penso assim também, sabe, Cássio? Às vezes você vende um floral, você vende, será, pode ser um espirulina, uma clorela, não sei, independente do que você venda, mas a pessoa está tomando com um copo de Coca-Cola, sabe, assim, às vezes as pessoas querem uma mudança, mas fica batendo uma coisa com a outra, acha que um floral vai ser a resolução de todos os problemas, e se não resolve, sai falando mal, e não é por aí. A gente tem que se autoajudar também, primeiro na mente, como eu falei, nesse biocampo, nessa frequência, né, que gira em todas as circunstâncias, mas principalmente, pelo menos no primeiro momento, mudar hábitos alimentares, tomar banho de sol, as pessoas não têm mais hábito de tomar banho de sol, ficar descalço, pisar na grama, pisar na terra, tomar água em qualidade, né? Beber água, a quantidade de água em quantidade certa, e uma água também, claro, de qualidade, comer uma alimentação mais à base de plantas, não que eu seja contra carne, seja algum rótulo, alguma coisa, mas tem um momento de regeneração, eu falo isso com muita clareza. Muitos de vocês também já me conhecem, mas outros não. Eu tive depressão profunda por 3 anos. Eu cheguei a tomar 23 comprimidos por dia. Então, nesse aspecto de mudança alimentar, de mudança de estruturação mesmo de ambiente, porque o ambiente conta, as músicas que a gente ouve conta, onde a gente frequenta no dia a dia, e nada mais que o alimento também conta nessa onda escalar, né? Nesse biocampo, porque tudo é atingido. Então, quando a pessoa vê, eu quero um floral para isso, vai curar? Eu falei, não. Primeiro que eu não posso falar que cura ninguém. A primeira cura é você mesmo querer se cuidar e se curar, né? Ali vai ser um mediador para melhorar todo o aspecto biofísico, mas nada a gente pode falar que cura. Né? Então, é muito importante também a gente ressaltar isso, Cássio, porque às vezes essas medicinas alternativas que estão vindo à tona, às vezes as pessoas acham que é o must do must, é o must do must, mas a gente tem que deixar muito bem explícito que não é o último grão do harém que vai melhorar tudo e de uma forma, né? E o processo é gradual, o processo né? Como vai e volta também. Então, a gente também tem que esperar. A gente, às vezes, esperou 50 anos para intoxicar e ficar parasitado
e ter metais tóxicos, e estar com problemas mentais e físicos, e de repente, em uma semana, quer que tenha uma varinha de condão e melhore tudo. E não é assim, né, Cássio? Não funciona exatamente isso, Aline. As pessoas querem um produto que seja panaceia, tá? Isso não existe. Eu até gosto de falar muito para as pessoas que usam floral, que o floral Radon não é uma panaceia, ele ajuda muito, 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 muito mesmo. Porque às vezes a pessoa, o cliente ou o paciente quer um produto que passe a dor, mas ele não quer entender por que a dor está instalada. O que está acontecendo com o corpo dele? O que ele está comendo? O que ele está fazendo? Será que ele está estressado? Será que ele está tendo um comportamento que faz com que ele adoeça? Tá? Então, eu falo muito ali que 99, 95% dos problemas de mazelas, de falta de saúde, é emocional. Sim. Porque tem que entender que não é só o processo já instalado, tem um comportamento, um movimento que a pessoa faz. Ela faz um processo, ela acorda de manhã, escova o dente, toma banho, toma aquele alimento rotineiramente. O que ele está comendo rotineiramente? Ele está comendo alguma coisa que está fazendo com que ele, não agora, eu sempre falo que as intoxicações não são de agora, é acumulativo. Assim como a introdução de solvente, metais tóxicos, é acumulativo, certo? Tem Sim. que entender que o padrão vibracional, o biocampo da pessoa, a mente, a preocupação, libera, certo? É um nível de estresse oxidativo no organismo. O sangue fica ácido, as pessoas não entendem que a raiva, o estresse, tudo faz com que o pH do sangue altere. Mas isso não é. Mas quer dizer que o emocional altera. Se você fica abalado por alguma coisa, o seu sistema imunológico recebe. A gente tem um sistema nervoso vago, que é onde passa via comunicação verbal, certo? E disso as pessoas não entendem, não prestam atenção quanto é importante você observar o que você faz, observar o observador que é você. Então, assim, a má alimentação, o comportamento, as relações que você tem, as amizades que você tem, tudo isso interfere. Se você viver uma vida com conflito, doença ou pobreza, aquela realidade que apresenta para você vai mostrar que aquilo que está acontecendo. Então, não estou falando uma separação, mas a mente ela trabalha naquela interação de onde você vive. Se você tiver pessoas com bem-estar, saúde perto de você, a sua mente vai receber isso, assim como o comportamento alimentar e as motivações das emoções positivas, tá? E aí os florais vêm para impulsionar. Eu tenho uma regra muito importante. Eu não repasso floral se a pessoa não deseja. Não, porque o meu pai pediu para eu comprar com o senhor porque é bom. Perguntei o que você quer. Você quer isso? Eu nem não acredito nisso, então encerrei. E o pai veio, por que você não repassou floral? Porque o próprio pessoa não quer ser tratado. Então já tem uma resistência. A pessoa tem que sentir de coração para fazer o tratamento terapêutico. Então não tem esse negócio de empurrar água lá abaixo o produto. Então essas relações, essas comunicações que nós temos interferem sim na nossa saúde, tá? Sim. Isso só é um pilar alimentar. Eu divido sempre isso: mente, corpo e biocampo. Sim. A mente projeta a nossa realidade, o corpo é a questão do equilíbrio dos hormônios, alimentação, a questão da intoxicação, o biocampo é um tripé. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida ou não. Sim. Então, isso é muito importante, Aline. Tem uma frase do Sêneca que eu gosto bastante, eu até folheei aqui para achar. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, isso aqui já fala tudo. Isso aqui é cara de 2.000 anos atrás. A gente percebe como 5.000 anos atrás, né? A gente fala aí na alquimia, na panaceia, que foi a nuance de toda a medicina, né? Depois medicina Ayurveda, medicina chinesa, medicina... Enfim, mas a base de toda a medicina, né? Foi há mais de 5.000 anos atrás com a alquimia. Então, dentre todos esses seres aí, Sêneca, Hipócrates, vários outros, né, que falavam sobre a saúde em si,
Como que esses homens tinham uma visão dessa há 2, 3 mil, 5 mil anos atrás? E hoje ainda vem à tona, né? Se a gente é o desejo de ser curado que vem a cura. Se a gente, igual o Cássio falou, se a gente não quer ser curado, às vezes a mãe só chega, toma, menino, toma isso. Ah, não quero. Não vai fazer efeito. Às vezes você toma uma água que você mesmo mentalizou, né, com o seu fluido ali de bioenergético, aquilo te cura. Como que, às vezes, o filhinho está internado, a mãe, o pai vai lá e faz uma prece, uma oração, um rezo, independente da crença, como que aquele menino sai ali do hospital, sai da UTI e às vezes está em quase semi-morte e sai dali andando? Por quê? Porque existe uma frequência, uma ressonância. Então, isso que o Cássio está falando, né, nada mais é que uma energia livre que está em abundância para todos nós, só que ela é canalizada num potinho de uma maneira exata para os nossos órgãos, para cada sentido, vamos dizer assim, e aquilo é entregue num tubinho para você. A gente não sabe como, mas a gente consegue a partir da nossa mente. Mas, como a gente falou anteriormente, se a gente estiver vivendo num ambiente que é músicas, infelizmente hoje o nível musical não é mais música, né? A gente não tem mais sinfonia, a gente não tem mais solfégios nas frequências das músicas. Hoje, a onda escalar, as ondas vibracionais das músicas, elas interferem eletromagneticamente, até não só no nosso biocampo, mas nas nossas células. Isso já foi comprovado, né, Cássio, em microscopia, desestrutura a molécula, a molécula estrutural da água do nosso corpo. Né? Então, quando essa molécula se transforma, tudo se transforma na gente. Então, por isso que é importante o ambiente que a gente vive, os amigos que a gente frequenta, os lugares que a gente frequenta, onde a gente trabalha. Às vezes você chega num trabalho, aquele trabalho que é aquela pressão, aquela galera que só quer, sabe, até mesmo dentro de casa, muita briga, muita. Isso não é legal. Né? O coração da gente palpita, a gente transpira, a gente fica trêmulo. Então, há várias circunstâncias no dia a dia que levam a gente a mudar esse biocampo. Claro que a gente também não dá conta de viver num ambiente todo bonitinho o tempo todo. A gente tem que sair para a realidade, a gente tem que trabalhar, tem que ir para uma feira, tem que ir para o mercado, tem que pessoas comuns, né? A gente não vive numa bolha. É igual, às vezes a pessoa, esses dias uma mulher pergunta, parasita, querendo zeólita, tal, falando, né, foi falar um pouco, né, dessa bioacumulação de metais tóxicos, solventes, enfim. E aí eu acabei falando, né, até a frase fundamental da doutora Uda Clark, que ela fala, toda e qualquer doença está associada a 2 fatores, que eu falo até que são 3, metal tóxico, solvente e parasitas. Aí eu falo que a emoção e a mente, né, que está muito interligado. Eu falo até que é o primeiro de tudo. Então, assim, às vezes a pessoa chega, não, eu não tenho parasita. Eu vou rir, porque assim não existe uma pessoa que não tenha parasita, mesmo seja um parasita bom, ela vai ter algum tipo parasitário. Então, é muito importante hoje as pessoas saberem que nós estamos intoxicados, mesmo que coma orgânico, mesmo que coma verdurinha, mesmo que não coma não sei o que, nós estamos intoxicados pelo ar, pela água, pelo alimento, pelo solo. Às vezes, esses dias para trás eu não fumo, esses dias eu desci com os cachorros, né, para fazer as necessidades. Um rapaz estava na minha frente, eu não vi, ele soltou uma baforada de cigarro e veio tudo no meu rosto, eu acabei inalando aquilo. E à tarde eu fiz uma microscopia. Na microscopia deu que eu tinha fumado. Eu falei, gente, mas fumado? Eu não fumo, né? Deu cádmio, deu umas coisas lá. Eu falei, não. Aí a mulher, você teve algum ambiente, fumaça? Eu lembrei na hora de manhã. Olha como fica no nosso organismo. De manhã, eu tinha recebido essa baforada no rosto, no meio da rua, mas eu acabei inalando, e isso ficou ainda impregnado no meu corpo, já era de tardezinha. Sei lá, depois de 6 horas, né? Eu fui fazer essa biorressonância e acusou. Então, assim, como fica impregnado essas energias, né? Seja ela vibratória ou física no nosso corpo, né, Cássio? Isso, exatamente, Aline.
é muito importante fazer a correlação de pensamento negativo e positivo quando a gente fala sobre serotonina e cortisol, tá? Quando a gente está no estado de preocupação, medo, angústia, pânico, o corpo entende que ele está em uma ação de perigo, de ação. O que ele vai liberar no corpo? Cortisol. E nesse exato momento, o pensamento negativo, preste atenção, é muito importante todos os telespectadores do YouTube. Por que eu estou fazendo essa correlação? É porque as pessoas, quanto mais preocupadas, mais elas, medo, angústia, elas projetam isso. O pensamento negativo faz com que libere cortisol no corpo, porque o corpo está entendendo que ele está em perigo. E nesse Em exato fuga, momento, né? isso, o nível de serotonina cai muito. E os pensamentos positivos aumentam. Aquela contemplação. E sempre falo, o pensamento negativo e positivo define que você é no agora. Se você é uma pessoa pessimista, automaticamente o seu corpo está recebendo essa programação. É muito importante, né? Entender a correlação entre bactérias, vírus e fungos e o biocampo. Biocampo fala sobre emoções, tá? Muito importante falar sobre isso também, porque a emoção não é palpável, ela é sentida. Então, se a gente tem muita tristeza, isso é um fato muito importante, porque quando a pessoa, cada vez que a pessoa tem tristeza, tá? Tanto o pai, a mãe ou o filho para com o filho, o grau de tristeza reflete o nível de fungo e mofo na criança. Aí tu me pergunta, peraí, tu está dizendo que as pessoas que têm mofo e fungo é um nível de tristeza? E o que tem a ver o meu filho ou eu ter? Nós temos um biocampo. Cientificamente é chamado espossoma. É um campo eletromagnético da nossa flora intestinal. Sabe aquela sensação antes de você ir fazer alguma coisa, você sente que você não precisa ir? Isso se chama ser espossoma. Esse espossomas, ele protege a gente dos perigos, das ações. Então, ao mesmo tempo que protege, mas com a consideração da nossa mente, isso se reflete. A correlação entre pai, mãe, filha é muito importante, tá, Alinha? Vou até entrar num assunto muito intrigante, que eu sempre vou falar para todas as mães que têm filho espectro do autismo, que a mudança da criança também é a mudança da mãe, porque vamos entender a chave de tudo, tá? Eu preparo os florais, tem florais que eu preparo para o inconsciente. Quer dizer, Cássio, tu faz floral para ajudar na melhora do inconsciente? Sim, dá para fazer isso. E eu já tenho resultado. Crianças falando com 2 gotas do floral, usando zeólito. O Thomas até me passou recentemente uma mãe que usou o zeólito e introduziu 2 gotas, 2 vezes ao dia. A criança abriu. E eu, como terapeuta biofísico, fiz isso da minha própria casa. Eu tenho uma filha que falava muito pouco, tá? E eu, como pai, sim, eu ficava muito tenso, certo? De ver ela muito calada. E eu fiquei pesquisando e criei vários vibracionais, e a minha esposa pegou uma composição e colocou, porque eu ensino ela também. E aí, passou-se uma semana, ela começou a cantar. E eu, como pai, vendo isso, né, hoje eu tenho 4 filhas, tá? Eu tenho meu filho de 2 meses, que já está grande, fala, já bem esperto, né? Usei as frequências com ele, em processo também, mas as minhas filhas também, principalmente essa mais nova, ela não falava muito, isso me intrigava. Eu ajudando as pessoas e vendo uma experiência em casa. E aí que eu vou ensinar para as mães que estão assistindo que essa preocupação que eu detectei que poderia me prejudicar, eu comecei a observar minha própria mente, como reagir ao comportamento. O que é que eu fiz? Eu fui entendendo que nosso sentimento e nosso pensamento perante a realidade do filho projeta o que você mais deseja.
Nós temos 5 sentidos, preste atenção. Os 5 sentidos conseguem acessar o biocampo. Olfato, paladar, audição, visão e tato. Esses 5 sentidos projetam uma energia do sentir. O campo quântico, essa energia, esse biocampo, essa aura, tantos nomes, essa percepção do sentir faz com que, de forma indireta ou direta, ou consciente ou inconscientemente, faça você tomar uma tomada de decisão que você quer para com seu filho, para com alguma coisa. E aí você não... O que você pensa mais? É a situação do meu filho. Como você enxerga o seu filho? Ah, tenho culpa, medo, tristeza. E fica 24 horas vendo aquilo, pensando aquilo. E aí, peraí, se eu tenho uma mente que ela não entende verbalização, ela não entende o que é certo ou errado, ela entende valores, grau, responsabilidade e sentido. Esses fazem com que a sua mente entenda o que você deseja. E é aí que faz com que as mães entrem num loop que vai tentar usar todos os florais do mundo e não vai conseguir ter resultado, porque ela precisa se autotrabalhar. Ela vai usar de tudo. Eu sempre explico isso para as mães. Você precisa cuidar de você, para você ter visão para ajudar. Cuidando do cuidador, né, Cássio? Exatamente, cuidando do cuidador, Aline. E uma experiência que eu já sempre falo nas minhas lives, nas palestras que faço, é que em 60 dias eu ensinei esse processo para uma mãe, a mãe reconheceu e a criança andou e falou. A ciência atual não entende, mas a ciência quântica explica que é a visão da realidade para... Ah, mas não é você que está vendo todo dia a criança se automutilando ou batendo. Mas o que você entende disso? É o sentido. Não é fácil lutar com uma energia já instalada. É hábito. Você quer mudar um hábito? A pessoa não vai mudar sentado na cadeira. Ela vai criar um esforço. Primeiro começar a mudar os pensamentos, né? Corretamente, exatamente. Os pensamentos errôneos, os pensamentos pessimistas, o pensamento de culpa, né? Às vezes o filho está ali com o espectro e a mãe fica se sentindo culpada e fica naquela vibração o tempo todo. É minha culpa, ele é doente, ai, as pessoas ficam olhando para ele diferente. A gente está falando de espectro autista porque hoje é uma síndrome hoje que, inclusive, eu estava lendo, o índice hoje de espectro, hoje é autismos, né? É tanta síndrome que eles não sabem diagnosticar de fato o que é cada um. É muita síndrome. Exatamente. O que está acontecendo hoje é que as crianças já estão nascendo inflamadas. Aí tem uma inflamação, tem um quadro que pode ser... Mas, Cássio, desculpa te cortar, mas assim, eu sou dos anos 80 e eu percebo que a partir dos... Eu tenho espectro autista, né? Eu fui diagnosticada há acho que uns 6 meses de espectro autista. Eu mais ou menos sabia, mas eu não tinha confirmação e foi confirmado 3 vezes. Mas, enfim, o que eu vejo dos anos 80 para cá, principalmente nos anos 90? Eu ainda morei em interior, enfim, ainda tive a oportunidade de ver muita coisa bacana. Dos anos 90 para cá, que a gente fala baby boomers, né? Que veio uma onda de uma galera que já tinha muito fast food, já estava aquela onda de coisas americanizadas, já tinha um acesso ali para a internet, né? Já estava começando ali nos anos 90, anos 2000. Então, eu percebo que os partos normais não existem mais. Quando a mulher pare de parto normal, a mucosa vaginal ela já é um antídoto natural para o neném. Correto. E o que acontece? Vou dar um exemplo de parto normal. Acaba de nascer, o que faz? O nenenzinho está sujo ali de líquido amniótico, vai dar banho com sabonete cheiroso, com shampoo, tirando a primeira defesa natural do ser humano, é essa mucosa vaginal, que se tem o parto cesáreo, já não tem mais.
Uhum. Aí já dá esse banho, já tira essa mucosa de defesa. Aí muitas vezes a mãe não quer dar o peito porque pode cair, porque aquela coisa toda começa a dar fórmulas. Todos os leites de latinha, pode ser o mais caro, pode ser o mais importado, pode ser o que for. É uma fórmula, é uma ração, é um produto totalmente biocida, totalmente cheio ainda de açúcar, cheio de fórmulas que a gente não sabe nem o que tem ali para um serzinho que o único alimento que prevalece para ele é o leite materno. Nesse meio todo, a mãe não desparasitar antes de dar o parto, o neném já nasce parasitado. Hoje, Cássio, se você fizer uma microscopia em recém-nascido, antes deles nascerem, eles já estão parasitados e já está com metal tóxico. Sim, Por sim. quê? Inclusive, até eu faço, né, eu ajudo, né, faço um trabalho voluntário, enfim, para algumas pessoas de câncer, algumas pessoas. E esses dias eu estava atrás de um leite materno para dar para uma pessoa, né? Comprei remédio fora do país, aquela fosfotolamida, é um nome bem comprido. E eu importo da Alemanha, também é proibido no Brasil, infelizmente, então a gente dá um jeito, né, de trazer isso para melhorar pelo menos o restinho de vida que resta para aquelas pessoas. E o que acontece? Eu fui atrás de uma mãe que não fumasse, que não tivesse usado droga, que não bebesse, que tivesse uma alimentação mais à base de plantas, que não comesse tanta porcaria, né? Tanta comida, né? Porque há uma diferença entre comida para encher a barriguinha e alimento para se alimentar, para se nutrir. Cássio, eu não encontrei. Eu não encontrei. É. Hoje está difícil você encontrar uma pessoa que não tenha hábitos, que não seja saudável. E você acha, você está amamentando o seu filho, você está dando o mesmo alimento que você comeu, não está dando na boquinha dele, mas de um certo aspecto, aquilo está na sua corrente sanguínea e vai para o leite. O leite faz parte disso tudo. Então, a gente tem que pensar num aspecto meio generalizado mesmo, porque dos anos 90, principalmente para cá, depois da Revolução Industrial, depois que aconteceu tudo, vem uma nuance de hoje, Alzheimer, diabetes, hipertensão, autismos, né? Hoje é normal uma pessoa jovem estar ali trêmula, estar esquecida, e antigamente a gente falava, é só a minha avó que tinha isso. Hoje não, hoje pessoas jovens como eu, como o Cássio, hoje tem várias síndromes. Mas por que isso? Claro que é o ambiente, o biocampo que interfere muito nisso, mas o biocampo também que eu falo alimentar, familiar, em onde ele trabalha. Então, isso tudo vai interferir. E claro que toda nuance genética, epigenética, a gente não pode deixar de falar também disso, né? Que tem toda essa interferência também genética e Sim, sim. epigenética. Mas essa frequência hoje de alimentos que a gente. Tá certo, eu também não sou contra. Eu como, tomo minha cervejinha, se eu quiser, tomo meu torresmo, como minha feijoada, eu também como minha pizza. Claro que tem algumas coisas que eu parei de vez, né? Depois da depressão, eu definitivamente eu não como mais, não coloco dentro do meu organismo, mas tem hora que eu quero comer um doce, tem hora que eu quero, né, comer alguma besteira e eu como, sem culpa nenhuma. A diferença, o que é? 7 dias na semana. 2 dias, se você tiver para comer lixinho, coma, vai tomar sua cerveja, vai comer o que quiser comer. E os 5 dias se come bem, faz exercício físico, faz uma atividade física, toma um banho de sol, vai fazer uma caminhada, vai ouvir uma boa música, até eu tenho um canal, né, um grupo no Telegram, né, que todos os dias eu coloco frequências, né, solfégios, coloco músicas vibracionais, coloco para elevar mesmo essa frequência, né? Então, assim, é muito importante a gente orar e vigiar. A gente é um vigiamento a todo momento. Não é que você um dia não pode ir numa festa, não é isso que eu estou falando, mas a gente tem que vigiar. Se você tem R$ 50, você prefere ir no McDonald's, que dá um lanche, uma refeição, né? Tô falando McDonald's, mas pode ir em qualquer fast food, né? Quero também ficar falando o nome para não generalizar. Ou você pega R$ 50 e vai na feira e compra uma maçã, uma pera, 2 bananas, 2 laranjas, compra um abacate, compra uma salada de frutas.
E cada dia você come. Um dia aqui você vai comer uma maçã, outra hora você vai. Você entendeu? Então, é ponderar. O que eu quero? Está nas nossas mãos. A gente que tem que fazer as nossas escolhas. Ninguém chega e fala assim: ó, vou te virar a goela abaixo, você tem que tomar isso porque é obrigatório. Não. Eu posso muito bem ir numa festa que só tem coisas, docinhos, e posso levar minha lancheira. Como eu vou viajar, esses dias eu fui num congresso. Inclusive, um congresso muito interessante, eram 3 dias. Eu levei lá meu suco de água de coco com manga, eu levei meus cookiezinhos, as bananinhas desidratadas orgânicas, né? Quem me conhece sabe que a gente produz lá na chácara, eu tenho desidratador. Aí tinha nutricionista perto, tinha terapeutas, e eu fui servindo. Nossa, Aline, o que é isso? Todo mundo levando biscoitinho, levando refrigerante. Eu falei, gente, não, vamos, deixa isso aí, vamos comer aqui, vamos lanchar comigo. Por quê? Mesmo quando você sai de casa, você tem que levar sua lancheira. Você tem que ter essa percepção. Para onde eu vou? Para onde eu vou levar meu filho? Né? Agora não deixar também igual. Eu vou para Goiás visitar minha família. Você acha que eu vou deixar de comer certas coisas que eles fazem? Não, isso é né? Memórias afetivas, tem toda uma nuance por trás. E eu também não vou fazer tanta feiura de falar eu não como isso. Eu já fiz, mas hoje nem tanto. Algumas coisas ainda eu faço, mas outras não. Não é porque você vai comer um pedacinho que aquilo tudo vai mudar, né? O seu aspecto, mas você tendo essa concepção que são 7 dias na semana, 5 dias você come bem, tem hábitos saudáveis, e 2 você come seus lixinhos, tá tudo bem. O que não pode é fazer o contrário. As pessoas acham que 2 dias na semana, aí vai comer a salada, põe alface e tomate, que não tem valor nutricional, que, sabe, achando que aquilo vai mudar tudo, não é. Tem que mudar hábito, sim. Nenhum, pode ser medicamento alopático, pode ser bioquântico, pode ser o que for. Nenhum é uma bola de cristal que vai ser uma panaceia, que vai, olha, isso aqui tá a pílula sagrada para resolver todos os seus problemas. Não é. O problema maior começa aqui e das suas decisões que você vai tomar a partir de agora. Entendeu? A gente tem que tomar decisão a todo momento. É igual eu falo isso, às vezes os pais não gostam de ouvir muito. Os pais estão cavando a cova dos próprios filhos. E não é com a pazinha, não, é com retroescavadeira. Por quê? O filho da chilique que quer comer, ai, tá, toma. Não, não é não. Vai comer fruta, vai comer comida, vai comer arroz, feijão, pedaço de carne, uma coisa, entendeu? Mas hoje é tanto querer, por quê? Porque às vezes o que a gente não teve, a gente quer passar para os nossos filhos. Isso é verdade. Né? Para os nossos. Eu não tive filho biológico, mas eu tive 2 filhos que praticamente eu criei, que foram os meus sobrinhos, mas os 2 já fizeram a passagem. Então, de mãe, assim, eu fui mãe de 2, mas não biologicamente, né? Então, tinha isso lá em casa, né? O Júnior e a Vitória. Ai, tia, não, a comida tá aqui. É isso que tem, pronto, e acabou. Então, a gente também, nós, como os cuidadores, como pais, como os responsáveis, entendeu? A gente tem que ter também uma voz mais. Tá, um dia ou outro quer comer besteira, vai comer besteira, mas a gente tem que ter uma voz ativa com essa criançada. Hoje mesmo, eu fui pegar um metrô, menino dando chilique dentro do metrô, querendo um salgadinho que a mãe não comprou. No chão, deitado, esperneando. Gente, assim, a mãe, não, levanta. Não tem mais. É o filho hoje que manda no pai, Cássio, nesse Isso é aspecto. verdade. Isso é Né? muito sério, você que está falando, porque parece que é uma forma de culpa de o que não passou, evitar que ao filho não passe. Mas aí que está o grande erro. Se você fizer isso, você está tirando a experiência de se tornar uma pessoa mais forte, tá? Então, assim, essa correlação aí, eu sempre falo que existe um movimento entre pai, mãe e filho que determina a responsabilidade. Tem uma frase que eu tenho de um terapeuta que eu acho bem interessante, né? Que os pais são responsáveis pela evolução e educação dos filhos. E também eles podem ser irresponsáveis quando eles facilitam muito. Então, por que eu estou falando isso e tu tocou no tema? Porque tudo está atrelado ali. Esse campo sutil dos comportamentos, o movimento,
gera uma energia, essa energia pode favorecer e criar um sistema de crença, um sistema que... nós somos parecidos com um computador, que vai moldar a pessoa como ela vai viver pela facilidade ou pela dificuldade. Não estou falando que a gente precisa passar pela dificuldade, mas ensinar o valor agregado em tudo que faz. Não vou deixar meu filho passar porque eu sofri muito, tinha dificuldade quando era mais novo, eu vou dar tudo para ele. Você está cometendo o pior erro da sua vida. Tá? Isso chama-se teoria nutélica. É uma expressão que eu falo. É uma frase de nutelismo. Porque tá muito... Quando você facilita muita doçura, você tem que ser como um bambu ou uma espada que está sendo forjada. Você precisa ensinar o quente e o frio. Mas não com agressividade, mas orientando e educando os filhos a terem uma responsabilidade, se levantar, fazer as coisas. Então, esse movimento gera uma energia, gera uma forma de frequência, de onda, que faz com que gere um comportamento. Aí falo, e isso é muito importante falar, que é um dos pontos que faz com que a pessoa pode surgir traumas, certo? Um trauma de não ter passado por adversidades. Quando é adulto, não tem aquela responsabilidade. Fica com medo, não sabe porque não foi ensinado. Então, basicamente é isso. Eu gosto de dizer muito isso porque nós somos responsáveis por tudo que a gente faz. Sim. Os pais têm um papel muito importante. E como nós podemos melhorar a nossa saúde como um todo, que eu falo que a saúde é física, emocional e no biocampo, né? Através dos frequenciais, através dos florais, dos produtos da Radô. Tá, vamos lá. O floral Radô, ele atua no epigênio celular, tá? Ele entra e faz... Porque a gente tem que entender que a concepção de energia também tem nas células. As células sabem a faixa de frequência exata de atuar de forma correta. Então, o floral Radô, ele consegue entrar nas células e reprogramar elas para trabalhar de forma correta através do soluto que nós desenvolvemos, tá? E aí, o que acontece? Ela começa a trabalhar no sentido que é a forma ideal de funcionamento. E além do mais, se a gente colocar informações de emoção para o inconsciente, porque quando a gente passa o campo vibracional do inconsciente através das células, não há uma resistência, porque não tem como explicar para a mente o que você está fazendo. Por isso que o floral Radô, ele consegue melhorar muito a alteração do inconsciente, onde é o controle da decisão das nossas emoções, da nossa vida. Então, o floral faz isso. Usa a célula como um veículo transmissor de informação, tá? E essa informação repassa para as células, essas células passam para outras células, o conjunto de órgãos, e aonde tem a vibração desorganizada e afetada, por ressonância eletromagnética sutil, ela começa a atuar, tá? Toda e qualquer vibracional que não é ressonante, a gente precisa entender que há vibrações ressonantes e vibrações dissonantes. Se uma pessoa tiver um quadro de depressão e usar o floral, se ela tiver, vai ressonar. E se ela não tiver, vai dissonar. Então, não vai funcionar. Então, as pessoas, é bom explicar isso para as pessoas que utilizam o floral, que todo mundo há uma polêmica. Mas eu tomei um floral que era para depressão, mas eu não tenho. Não vai funcionar. Ele vai modular, né, Cássio? Ele vai fazer uma modulação como um todo. Exatamente. Cássio, você quer dar uma pincelada em quais os produtos hoje você já tem disponível? Se é para autismo, se é para depressão? Você quer dar uma pincelada? Ou... Sim. Nós temos mais de 30 tipos de linha de florais, tá? Tem floral porque ajuda na depressão, Deprim. Tem florais em gés que são para fibromialgia e com resultado expressivo, tá, linha? Tá indo até para você aí, edição de uma linha nova, né? E é muito expressivo. Tem gel para TDAH, tá? Tem floral para ajudar no espectro de autismo, tá? Tanto para
a mãe quanto para o filho. Tem florais para desintoxicar, tá? Tem florais que atuam no biocampo, tá? Tem várias conexões, relacionamento, liberação de contrato, padrão de repetição. A gente tem uma linha só para tirar essa questão do loop da pessoa, tá? E os géis são vários, né? Tem também o gel para Boni, que é para ajudar no processo de regeneração óssea, com muita expressão. Foi até enviado um para os Estados Unidos, em que a pessoa teve uma regeneração óssea, tá? Tem florais que ajudam também, florais de álcool, que ajudam no equilíbrio do açúcar no sangue, expressivo, tá? E assim, Parasitas, né? parasita Imunidade. também. E isso também, Aline. Tem um floral que está indo para você, que você já tem aí, que é de desparasitação. Se usa 2 gotas, 1 vez a 2 vezes ao dia. E só, eu sempre falo que, dependendo de cada pessoa, pode aumentar as gotas ou não. E tem um resultado muito expressivo, né? E Sim. tira mesmo, né? O nosso é o único floral que tira quase todos os parasitas. E fungos também, né? E tem o fungo também, né? Fungos e mofos. É interessante as pessoas saberem que parasita anda de mãos dadas com fungo. Então, quem está parasitado está fungado também, vamos dizer assim. Então, a gente tem que fazer uma limpeza como um todo, né? Às vezes a pessoa também... eu vou tirar metais tóxicos e solventes. Não, vamos fazer uma desparasitação, às vezes até um hepato biliar. Então, a limpeza é profunda. O processo é bioacumulativo, então a limpeza também é gradativa. A gente não já pode ir começando dando um faxinão, a gente tem que ir começando tirando o macro para ir para o micro, né? A gente não pode, porque senão o processo de limpeza também, muitas vezes, quando a pessoa começa um processo de limpeza, é muito importante a gente focar nisso, Cássio. Eles querem começar com tudo, e quando a sujeira começa a sair, se você não excreta aquilo o mais rápido possível, você pode ter uma intoxicação, pode ter uma piora muito drástica. Então, a gente tem que ter cuidado, né? A limpeza é gradativa. Eu até oriento mães que me procuram, eu nunca fiz, então comece pelo mais brando. A gente nunca vai oferecer um floral, um produto para limpeza, de desintoxicação, quando uma pessoa nunca fez. Ela vai fazer por etapa, usa zeólita, depois vai usar o detox, depois usa desparasitação. Então é por fase, que isso você falou é verdade. E aí quando passa pelo processo de limpeza, Cássio, eu piorei, não está dando certo. Eu falei, não, agora que está dando certo, o corpo está colocando para fora. Sim. E aí tem o resultado da limpeza e quando vê, melhora de forma expressiva. E a limpeza, Cássio, e a limpeza, a gente tem que deixar também muito claro, a limpeza sempre é de dentro para fora. Não existe limpeza de fora para dentro. Então, às vezes, pode dar uma sudorese, pode dar uma cefaleia, pode dar uma halitose. Eu já trabalhei em clínica de limpeza hepatobiliar, né? Foi onde eu comecei tudo, né? Assim, claro que eu já estudava, mas onde deu um boom foi nessa clínica. Eu vi pessoas assim passando 10 dias de dar furúnculo. Uma vez eu conversando com um moço ali, falando de umas punks, falando de umas folhas que eu tinha, que eu ficava responsável pelos sulcos, né? Uma parasita começou a sair do nariz do moço, porque ela era um processo assim, um processo mais invasivo mesmo, é mais rápido mesmo. Aí tem os enemas, tem os hidrocólon, né? Então, assim, o processo de limpeza é meio forte se você vai mais forte. Então, se você não tiver um acompanhamento, um responsável, e eu falo, não faça sozinho. Sempre entre em contato com o Cássio, de quem você comprou, quem você adquiriu, né, o produto específico. Eu sempre fico, quem compra, né, quem tem o telefone da empresa, sou eu que atendo, né, o saque, então a gente é meio que tudo, então a gente dá essa informação precisa para quem está comprando, isso é muito importante, não é igual você falou no início, às vezes a pessoa, eu quero porque é bom, não sabe nem para que serve.
Eu falei, não, calma, deixa eu te explicar e tal. Está preparado para mudar hábitos, para a gente começar uma linha? Ai, ainda não. Não sabe nem beber água, não bebe um copo. Uma vez uma mulher falou que a água dela em jejum era um copo de Coca-Cola, com remédio. Aí eu falei, olha, você ainda não está preparado, não é o dinheiro que a gente quer, não é o recurso. Claro que a gente precisa, tem todo o Isso movimento, é verdade. mas a gente quer o quê? Quer a clareza e quer o resultado, não é para a gente, para a própria pessoa. Né? Então, enfatizar isso, né? Que é muito importante a gente escolher hábitos, saber onde a gente pisa, essas crenças limitantes, né? As crenças limitantes que começam a partir da família, depois vem colégio, né? E depois vem ambiente mesmo, né? Sociedade que impõe uma crença limitante que aquilo pode, aquilo não pode, aquilo é certo, aquilo é errado. Você vive numa caixinha. Muitas vezes as pessoas estão vivendo numa caixinha e não têm uma maturidade, às vezes, para uma autocura e fazer determinadas coisas, porque acha. Quantas pessoas, quando eu vou falar um pouco dos florais, né? Eu estou ainda meio prata dos florais, hoje, toda essa frequência, toda essa ressonância, acha que eu estou falando de magia negra, um dia nossa, é da magia negra. Eu falei, não, não tem nada a ver, não tem punho religioso nisso aqui, é só uma energia livre, né? E eu vou explicar. Então, ainda existe muita crença que quando a gente. Claro que tem o esoterismo em cima de tudo, isso é óbvio, mas não é porque tem um esoterismo que a gente está fazendo alguma coisa ali num caldeirão para, né? Eu me sinto um pouquinho bruxinha, eu confesso, assim, né? De mexer caldeirão, mas não é isso. É uma energia livre que tá ali em abundância para todo mundo, né, Cássio? É exatamente isso. Então, Cássio, você quer responder? Vamos responder as perguntas? Tem algumas aqui. tá, por favor. Aí a gente responde, porque já tem mais de uma hora, senão também fica meio cansativo, né? Uhum. Vamos aqui, eu vou por etapa. O britânico, ele perguntou assim, qual é o melhor kit para retirar metais tóxicos, né, para quem tomou vacina de Covid? Assim, a gente também não pode ficar falando muito desse assunto, principalmente aqui, que é um canal público, porque senão acaba cortando tanto o meu canal e tanto o acesso do Cássio. Então, assim, você, britânico, se você não tem meu telefone ou do Cássio, até vou deixar meu telefone aqui, você pode me procurar no particular, que eu te respondo isso, tá? Eu vou deixando meu telefone aqui, 95234 5030. É só por formalidade mesmo, que a gente não pode falar desse assunto hoje, relacionado ainda mais num canal que vai ficar acessível para todo mundo, tá bom? Vamos ali para a Mércia, né, que é uma grande amigona minha. Seus florais cuidam e ajudam a melhorar o esquecimento. Falando, Cássio, essa minha cliente também. Assim que você mandou, não sei se você lembra que você tinha mandado uns shampoos, uns condicionados, você sempre manda amostra. Eu falei com ela, eu falei, eu estou te mandando aí, experimenta. Depois, se a Mércia quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. A queda de cabelo, ela fala, o que é isso? O que tem nesse shampoo? E ela, o que é isso? Eu sempre, assim, das coisas mais sofisticadas, eu usava importado, gastava uma fortuna. Quanto é isso? E hoje ela só usa os shampoos e os condicionadores da Radon. Então, responde ela aqui. Então, se os florais ajudam a melhorar o esquecimento. Exatamente. O nome dela é a Mércia? Mércia, isso. Mércia, tudo bem, Mércia. Tem sim floral para esquecimento, tá? E até recentemente ajudei uma cliente que teve problema após uma situação aí, né? Não pode falar. E tá tendo muito esquecimento. E aí eu tive que criar um floral modulado, tá? Para esquecimento. Mas tem um que é um gel também, que é o Inteligin. Ele é para aumento de inteligência, cognição, clareza de pensamento e memória, tá? O gel, ele atua, funciona, tá? Qualquer coisa você fale com a Aline, da Bioelementais, tá?
e a gente pode desenvolver algo específico. Eu tenho que deixar bem claro também que a gente da Itatinga, a gente está desenvolvendo um software para poder atender algumas coisas específicas, tá, Messi? Logo, logo, vamos ter coisas que no mercado não tem, tá? E aí a gente vai trabalhar com modulações também. Mas você fale com a Aline, ela solicita o produto para mim e eu envio para ela na próxima remessa para ela, tá bom? Obrigada, Cássio. A Fernanda dos Santos, Cássio, ela fez aqui. Tem o floral power feminino, né, para tomar. Tem que aguardar quanto tempo para tomar zeólita e a inalação de hidrogênio? Acho que ela está perguntando entre o intervalo e outro, né? Tomar o floral, Sim, depois zeólita, vamos depois lá. inalação de hidrogênio. Olha só, Hidrogênio molecular. hidrogênio é uma coisa muito importante, tá? Esse floral, ele se dá muito bem com hidrogênio, tá bom? E, assim, em relação à zeólita, você pode esperar só 10 segundos, 30 segundos, tá? Porque esse floral aí, a base de água de prata, ele ressoa muito bem com zeólita. Aí eu estava falando até com o Thomas que a gente vai lançar um produto, um floral à base de Zeo Silver, tá? Nós somos o único do Brasil que vamos lançar um produto à base de zeólita e água de prata, que é um floral. Então, assim, pode usar em poucos segundos entre zeólita e prata e após uns 20 minutos pode usar o hidrogênio, inalar o hidrogênio sem problema. Mas quando você fala em inalar hidrogênio, se for o medicinal, aquele maior, espere mais uns 40 minutos. É importante entender quando você inala hidrogênio medicinal, você precisa esperar uns 40 minutos, tá bom? Até recomendo você também fazer isso, sugiro, tá? Como terapeuta, só posso sugerir. Toda vez que você for a se alimentar, esperar 1 hora de tempo. Uma sugestão, tá bom? Isso. Aqui a mesma Fernanda está falando que recebeu o sabonete, o shampoo e o floral, Radô Gel. Maravilhoso, no primeiro uso já senti mudança energética. Muito obrigada. Obrigado. Aí a Simone, peraí, Simone Aparecida, quero saber quando vai falar comigo, preciso saber quando vamos poder também repassar os nossos pacotes. Eu não entendi muito bem. Tá, é a Simone. Estou tentando falar com ela já há uma semana, ela às vezes vai para uma reunião. Então puxa a orelha do Cássio lá no grupo. Espuma Cântica, a Gláucia está aqui, o Marcelo, né, do Code. Aline, pede ao Cássio para explicar, caso ele saiba explicar o mecanismo de ação de um quântico quando aplicado através de produto cosmético, por exemplo. É porque ela tem uma linha, ela é da espuma quântica, né? Ela tem alguns produtos cosméticos também, então ela usa também equipamentos de biorressonância para os produtos dela. Uhum. Ela quer que eu explique sobre como O funciona mecanismo de ação em um quântico, quando aplicado através em um produto cosmético, por exemplo. Vamos entender o seguinte: na natureza, quanto mais sintético for o produto, o vibracional não vai funcionar. Quanto mais natural, sim. Tá? E também, de acordo com o equipamento quântico que você usa, a onda, o tipo de tecnologia interfere. Tá? Isso depende muito da qualidade do material. Depende muito do cluster do líquido. O que é cluster? É a estrutura líquida da água. Tá? Se você tiver uma quantidade absurda de solvente, química, na hora de fazer qualquer tipo de vibracional, interfere drasticamente. Tá? Então, assim, é bem complexo quando você me pergunta com relação a... É uma gama muito grande, depende do tempo de onda, aí vai ter a interação, a gente precisa entender que os equipamentos quânticos, eles usam uma frequência. Nós temos tecnologias que não usam frequência. Eu falo que tem até eu estudo muito o Hélio Couto, colapso de onda. Existe um tipo de faixa de onda que não é dessa realidade nossa e que ela interfere na impregnação de produto. É uma das tecnologias que eu utilizo, tá? A forma de também, o carinho, o sentimento. Na Itatinga, a gente tem uma frase muito importante, tá? Qual é o nome dela?
É Gláucia. Gláucia, que até a forma de você tocar no elemento, no produto, tá? Quando é feito de forma artesanal, interfere também no processo final, tá? Quântica, em termos de modo quântico, eu falo que todas as pessoas envolvidas na empresa que vão preparar o quântico têm que estar com o sentimento alinhado. Ah, mas é coisa... Nossa, é tão simples. Não é simples. O fato de você... O pensamento e o sentimento de você interagir no produto influencia. Se você fizer um produto estressado, você vai repassar informação estressada. Eu estou falando de forma mecânica quântica, tá? Então, a questão do olhar do observado para o observador para o produto faz com que ele melhore todo o processo de preparação, formulação. Eu falo que não é só a máquina que eu utilizo, tá? Existem processos manuais que se potencializam esses produtos, esses shampoos, sabonetes, que faz com que ele tenha uma absorção, tá? Então, quanto mais sintético o produto for, é horrível o processo de vibração. Cássio, é importante também a gente ressaltar que quando a gente adquire um floral, independente do produto e, né, se tem ressonância, se é frequencial, a gente não deixar perto de aparelho eletrodoméstico. Tem gente que guarda em cima da geladeira remédio. Estou falando remédio, pode ser alopático e pode ser frequencial também. Então, é muito importante quem adquire qualquer produto que seja, não deixar perto de micro-ondas, geladeira, televisão, tablet, computador, celular, entendeu? Guarda, Aline, onde que eu guardo? Guarda dentro do armário ali, é até bom ficar ali no escurinho, dentro do seu guarda-roupa, entendeu? Mas não deixe. Tem gente que guarda um negocinho, uma jarrinha com coisinha em cima da geladeira. Aquilo ali vai interferir de alguma maneira nessa ressonância com os produtos. Então é importante a gente sempre eu bato na tecla de falar isso para seja o que for, né? A gente não pode deixar perto da. Inclusive, a gente também, para dormir. O certo é que a gente desligue da tomada a internet, desliga o celular de tudo, que a gente tenha um sono profundo. E para finalizar a resposta da Cláudia, para ver se o material tá bom, eu olho no microscópio, a geometria. Na natureza, a matéria, nossos ossos, pele, cabelo, folha, tudo, tem uma proporção geométrica Fibonacci. E essa proporção geométrica Fibonacci, quanto mais ressonante ela tá, eu consigo detectar e trabalhar essa geometria de forma que ela se case com a onda vibratória, tá? Então, é uma coisa bem minuciosa. Eu pego o sabonete, olho do microscópio, vejo lá, não tá legal. Aí eu vou ao modulo e olho de novo e vejo, tá? E eu vejo também quais são as vibrações que ressoam. É um trabalho de formiguinha, tá, Glaucio? O negócio é demorado, por isso que às vezes eu fico um pouco reservado ou não apareço muito em público, por causa que eu fico pesquisando 24 horas, tá? Qualquer dúvida, por favor. Qualquer coisa eu te coloco em contato com ela também. Ela também é uma grande estudiosa, ela e o esposo dela, o Marcelo. A Fernanda Rosa, Cássio, está perguntando: tem algum floral que faz a mesma ação, né, do hidrogênio molecular? Tem. É? Não Tem, mas sabia. é a base da Zell Silver. Ah, tá. Ainda não está ainda no mercado, tá? A Zell Sim. Silver, ela limpa tão bem quanto o hidrogênio, tá? É muito polêmico, mas assim a gente já viu. E um amigo meu, engenheiro químico, também me explicou o processo e ele me mostrou que limpa, tá? É muito interessante. Eu utilizei em mim no processo de desparasitação de lua cheia, foi uma dosagem só e foi uma limpeza intensa. Melhorou a pele, tudo. Então, assim, tem sim, tá? Mas ainda não tá no Tá. mercado, tá Vamos bom? responder a última pergunta aqui, porque a gente já estendeu aí 1 hora, né? Já vai para Uhum. quase 1 hora e meia. Certo. Cássio, explica como os florais expansion funciona, a linha Vamos lá. expansion. Olha só, os florais, eles trabalham a mente, motivação, tá? Persone, tá? E consciência.
tá? A mente é para trabalhar a parte da cognição, a parte de você se alinhar com a realidade física. A persone é ajudar no seu eu a ter uma integridade de enfrentar as dificuldades da vida. A consciência é para você entender que não é só para enxergar ou entender o efeito físico da realidade, mas para você entender que tudo na vida tem um processo maior, uma conexão, a gente tem uma união, um consciente coletivo, né? E a motivação é para você ter garra, você ter movimentação. Esses florais eles são específicos para terapeutas, tá? E os terapeutas que usam, eles têm resultado no processo clínico, no processo terapêutico deles, né? No atendimento. Então, isso ajuda a ele enfrentar a carga de trabalho e ajudar a ele ter uma simplicidade de viver a vida de uma forma mais contemplativa, tá? E o motivação, ele se usa na borrifada no pé, tá? E os outros são borrifados sublinguais. Então, o objetivo é esse. Cada um vai atuar. A mente vai atuar para você entender todo o processo. É alinhar o cérebro direito e esquerdo, tá? O persona é para você ter mais realidade. E a consciência é para você entender o processo como um todo da realidade física. Esse floral foram 2 anos estudando para poder eu lançar, né? Eu estava usando em mim e Ela mais falou 10. aqui que então está super funcionando. Ó, comigo, Cássio, parabéns. Ah, obrigado. Agradeço, tá? E é muito bacana, tá? Esse Spans é um negócio que as coisas, as pessoas que utilizaram ele, mudou a realidade. O Cássio, resumo. sabe o que eu acho também, depois que eu comecei a usar, né, os florais da Radô? Não é, às vezes, a gente fala, olha, pode acontecer isso, mas é tão individualizado o processo, Uhum. é tão peculiar, é tão personalizado que eu falo, claro que tem nuances que vão ser bem parecidas, e às vezes, né, bem parecidas mesmo, iguais, mas tem tantas nuances, tanto feeling, assim, que é tão diferenciado, é tão, né, individualizado mesmo, como eu já senti coisas, como, né, e hoje mesmo eu comecei a tomar o Fung Complex, né? Esses dias ontem, anteontem. Como tá acontecendo? Eu acordo, né? 6 horas antes da meditação, eu já coloco ali as gotinhas para fazer um efeito, para depois tomar zeólita e começar o dia. Como as coisas estão funcionando bem, Cássio? Como as coisas estão interagindo? Você sente a vibração no corpo, é diferente. Não é que treme, às vezes até dá um tremor, mas é diferente, não é que está tremendo de frio, alguma Sim, coisa. sim. É uma onda escalar mesmo de vibração que a gente sente o corpo nessa onda. Principalmente quando você toma em jejum, quando você está ali com o corpo, né, acabou de acordar, que você está no momento ainda. Então, é importante tudo isso. Mas, Cássio, a gente já estendeu bastante, a gente está quase 1 hora e meia, Tá. assim, fica meio cansativo, mas a gente pode marcar depois, né, um outro momento, uma roda de conversa, um bate-papo, para a gente expandir mais ainda, né, o conhecimento sobre os florais, sobre os produtos, né, da Radô. E, em primeiro lugar, eu agradeço a todo esse divino Criador, né, por estar aqui, por ter a oportunidade de estar aqui hoje, né, saudável, podendo entrevistar você, Cássio. Você se tornou mais que um representante para a minha empresa, para a Bioelementais. Você se tornou um amigo, tá? Como eu tenho aqui, até mesmo a Espuma Quântica, a Gláucia, né? Vários outros, que não é só um representante, né? Oh, manda aí, meu pedido do mês, meu pedido quinzenal, não é só isso. A gente sabe que é muito além. Então, eu agradeço de coração pela sua amizade, pelo seu respeito, pelo seu profissionalismo, tá? Pela sua integridade, que isso é fundamental no dia de hoje, a gente ser íntegro com o próximo. E eu Sim. agradeço profundamente de ter você como parceiro na minha empresa. É uma honra para mim, como a proprietária da Bioelementais, ter um parceiro como você.
tá? Infinitas bênçãos para a sua vida, para filha, para seus filhos, né? Para sua esposa, para sua empresa e para cada um que está aqui. Muitos eu não conheço, né? De nomes, né? Mas tem muita gente conhecida. Eu não vou falar nomes porque esses dias eu fui falar, você não falou o meu. Então eu estou mandando um beijão no coração de cada um que está aqui hoje, fazendo parte dessa egrégora, né, que é uma junção de conhecimento, são pessoas envolvidas com o mesmo propósito, e o propósito tanto da Bioelementais é levar esse conceito informativo, preciso, né, para o maior número de pessoas, por isso hoje a gente faz pelo YouTube, né? A Bioelementais tem um canal no YouTube que nós começamos há 3 semanas a revitalizá-lo, né? Trazendo parceiros, trazendo informações, e semana que vem, inclusive, é com a espuma quântica, também falando, né, dessas frequências, como isso também age no nosso organismo. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Todo esse universo divino por você e por todos vocês. Tá? Eu fico à disposição, tá aí meu número, né? O número da empresa, mas eu sou o saque, eu que respondo, eu que faço tudo, então eu fico à disposição também. Se eu não souber, com certeza eu vou recorrer aos universitários, que é o Cássio, né? E para dar realmente uma informação precisa para cada um de vocês, tá bom? Beijo de luz, fiquem com Deus e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau, Cássio. Obrigada. Tchau, obrigado pela entrevista. Obrigado, Aline. Agradeço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.